Tem alguém, né? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinário da Missão Compliance. Meu nome é Luciano Malara, sou um dos fundadores da empresa. Temos hoje a honra de receber alguns convidados ilustres do mundo de compliance para debatermos um tema bastante relevante, tema atinente às responsabilidades do Compliance Officer. E quando a gente fala Compliance Officer, a ideia não é restringir a quem tem o cargo de Officer, ou seja, um cargo de liderança da área de Compliance, mas quem atua como responsável por Compliance. Ou seja, uma responsabilidade que ela se estende e alcança outros profissionais que, porventura, estejam trabalhando no compliance das organizações, né? Boa tarde a todos, meu nome é Bruno Bandarovski, eu sou sócio do Luciano na Missão Compliance. Prazer enorme receber vocês. Então, você falou dos convidados, né? Vamos apresentá-los, então. Né? Então, nós temos uma participação especialíssima de Vitória, do promotor de justiça, Marcelo Zenkner, que é uma figura raríssima, um jurista exemplar, um profissional que é uma referência nacional nessa área. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu que agradeço, Bruno. É um prazer estar trabalhando aqui com vocês, mais uma vez, no meio de amigos tão queridos. Ótimo. Temos também o Gustavo Biagioli, que tem uma carreira corporativa sensacional, ele atuando como General Counsel, como Compliance Officer em grandes organizações, veio compartilhar suas experiências valiosas conosco. Muito obrigado, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. E não somos aqui avessos ao cavalheirismo, mas guardamos a nossa dama estrela do compliance. The best for last. A nossa dama do compliance nacional, quiçá internacional, Roberta Polignoto, uma das nossas mais respeitadas... Tinha que entrar? Não. O que é? Não, deixa. Desculpe, pessoal. Desculpe. Uma das mais respeitadas figuras do compliance nacional e, sem dúvida nenhuma, vai agregar bastante aqui para o nosso convívio, para o nosso debate, para as nossas novas ideias a respeito do que fazer, do que não fazer e aonde podemos criar rugas de preocupação em relação ao trabalho como compliance. Com certeza. Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente pediu para a Roberta fazer aquilo que ela faz tão brilhantemente, que é nos conduzir nessa discussão, não é verdade? Então, agora a gente vai ficar quietinho, né, Lu? E vamos passar, então, a palavra para a Roberta nos ajudar na condução dessa discussão hoje. Tem que ter uma presença feminina no meio de tantos homens, né? Então, assumo o papel aí de condutora desses queridos colegas. É um prazer estar com vocês. A ideia é um bate-papo, então a gente tem link também que vocês podem fazer pergunta para nós. O objetivo vai ser a gente explorar alguns temas que são relevantes para o exercício desse profissional. E as armadilhas, né, dessa profissão, a gente tem conversado bastante com alguns colegas e sabemos que tem muito a se preocupar com relação ao exercício da profissão do Compliance Officer e, ao mesmo tempo, alguns temas que não são debatidos e discutidos. Então, a gente vai tentar pincelar algumas questões que são muito relevantes e que esses profissionais que se interessam, e há um número muito grande de pessoas que buscam essa profissão, acho que todos nós recebemos pedidos no LinkedIn, nas nossas redes, o tempo todo de profissionais que são interessados a vir para o mundo do compliance, né? Então, em vindo para o mundo do compliance, eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, que tem uma carreira super legal, já está atuando muitos anos como compliance officer. Quando eu assumo a função de compliance officer, Gustavo, é um cheque em branco? Olha, Roberta, bom, primeiro, né, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Enfim, estou muito bem acompanhado na presença de amigos, queridos e pessoas que, assim como eu, também enfrentam, né, com muita honra, mas também com muita responsabilidade, né, essa difícil batalha que é trabalhar na área de compliance, né, que hoje
felizmente está ganhando um reconhecimento muito grande, né, a responsabilidade e a importância dessa profissão, né, dentro das organizações. Mas eu começo a responder sua pergunta dizendo que, para início de conversa, né, o que a gente está vendo hoje em termos de mercado brasileiro, que muito me agrada, inclusive, é uma formação, um investimento na formação bastante direcionada já do Compliance Officer, né, porque eu, quando comecei a trabalhar na área de Compliance, há mais ou menos uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, primeiro que quase que a gente nem chamava de Compliance, né, a palavra soava ainda um tanto estranho, né, e a gente, de uma certa forma, herda essa função. Então, é um momento em que as empresas ainda estão num início, assim, muito incipiente de preparação, de adaptação de regras que eram, até então, inclusive, exclusivamente estrangeiras. Então, como eu fazia carreira já na área de companhias multinacionais, então a gente começa, né, a ter contato com a área de conformidade por questões, como eu disse, de legislação estrangeira, e depois acaba, né, com o tempo, a gente observa um amadurecimento do mercado brasileiro, inclusive em função de muito do que aconteceu, né, do que a gente vivencia hoje, que eu diria, vamos dizer assim, que é o lado bom, né, vamos dizer, de toda a crise que a gente, né, enfrentou, dali para cá, né, dessa época, do início dos anos 2000 para cá. Então, eu, assim como tantos outros pioneiros nessa área, eu herdei o Compliance. E quando a gente herda o Compliance, a sensação que a gente tem é realmente a de que é um cheque em branco, né? Porque você começa, quer dizer, você já faz parte do corpo diretivo da empresa, você já está numa posição onde você já assumiu determinadas responsabilidades e ainda, por cima, agrega a essas responsabilidades as funções de conformidade. Então, ainda muito mal delimitado, né, em relação a qual responsabilidade nesse sentido. Isso de alguma forma, se especializando e amadurecendo a posição, é que eu acho que já existem formas, né, de você evitar justamente que a sua responsabilidade nesse cargo seja considerada um cheque em branco, né, dentro da organização. Então, hoje eu entendo que o papel do Compliance Officer já está melhor entendido pelas empresas como um instrumento, né, um papel de meio, um papel de um instrumento realmente através do qual a empresa vai receber as orientações, vai poder consultar e ser orientada sobre as melhores alternativas, enfim, sobre as opções para estar em conformidade. Então, é muito importante para quem, sobretudo, falo para aqueles que estão começando na profissão, muitas vezes as pessoas acreditam que o papel do compliance é um papel de xerife, né, um papel, enfim, de impor determinadas restrições à empresa. Então, assim, é muito importante, existem dois lados, né? Primeiro, o compliance, ele não deve ter, por definição, um papel de xerife. Ele deve ser um orientador, ele tem que ser um educador dentro da empresa. Então, ele não vai repreender ninguém, ele vai orientar. E a segunda questão é que todas as decisões devem ser, em última análise, tomadas por aquelas pessoas que têm a responsabilidade pela tomada de decisão, que recomendo fortemente, inclusive, que o Compliance Officer não seja uma dessas pessoas. Então, quando alguém diz, numa empresa de poucos sócios, por exemplo, um deles pode ser o Compliance Officer, eu recomendo que não, justamente porque o Compliance Officer não deve trabalhar com conflito de interesse, né? Então, para poder trabalhar de forma autônoma, Roberta, e ter a liberdade de poder dar uma orientação para que alguém tome, enfim, uma decisão, ele tem que ter esse distanciamento, né? Então, ele deve responder para o nível máximo da organização, seja ele qual for, né? Estou falando tanto de grandes empresas, e tudo mais, ou até empresas familiares, pequenas empresas, que você tem um sócio majoritário, enfim, alguma coisa assim, mas ele tem que trabalhar com autonomia, tem que trabalhar com independência. Então, essa independência vai limitar também os poderes desse Compliance Officer para que ele seja, como eu disse, um orientador, e não ameaçador, enfim, não uma figura de execução de ordens, mas uma pessoa que
efetivamente consiga educar o corpo diretivo da empresa, educar os funcionários da empresa, no sentido de mostrar o caminho da conformidade. E com isso ele também automaticamente se protege, e essa é a minha grande preocupação para quem está começando nesse mercado, né? Ele se protege de responsabilidades, depois até meus colegas aqui tenho certeza que vão poder explorar bastante, das responsabilidades que até por questões legais acabam sendo inerentes às pessoas que desempenham essas funções. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Com muita cautela. Você usou alguns pontos muito importantes dessa função, principalmente na questão da responsabilidade. Você diferenciou muito o tomar a decisão em nome do negócio. Claro que algumas decisões o compliance officer vai tomar com relação ao direcionamento da sua equipe de trabalho, ação, mas a gente tem que separar muito as decisões de negócio. Então, foi uma separação que você fez muito bem. Eu aproveitaria e queria ouvir o nosso querido colega Marcelo Zenkner sobre essa questão da responsabilidade. Gustavo separou muito isso, né? As decisões que o negócio tem que tomar e que não podem ser o compliance officer que toma. Quando a gente faz essa separação desse profissional, e eu queria te ouvir sobre isso. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, Roberta, eu vejo essa análise da responsabilidade do compliance officer sob dois ângulos diferentes. Uma coisa é o compliance officer ele assumir os deveres de supervisão, de vigilância do foco, do perigo, oriundo das atividades empresariais, adquirindo a princípio domínio por aquisição voluntária derivada. Agora, a responsabilidade, seja ela penal ou não penal, do compliance officer vai decorrer de uma suposta falha na fiscalização do cumprimento de normas, técnicas e procedimentos em determinada organização. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é o seguinte: uma coisa é você colocar um profissional assumindo essa função diante de um programa de compliance que não é efetivo. E aí, por óbvio, o profissional ele não vai ter, de forma nenhuma, a autoridade, a autonomia, as condições materiais ou acesso total e restrito a informações que ele necessita para o bom cumprimento do seu mistério. Então, quando nós estamos falando de questão afeta a responsabilidade por culpa, nós temos que analisar essa questão sob um viés. Agora, é muito mais complexo nós pensarmos nas situações em que o compliance officer, por uma conveniência qualquer, ele desenvolve um estratagema para se colocar em posição de desconhecimento acerca de um elemento do tipo, e assim uma falha proposital no seu dever de conhecer uma informação que esteja disponível dentro da empresa. Imagina, por exemplo, uma hipótese em que o profissional, apesar dele perceber que existem ali vários indícios de ocorrência de fraudes ou atos de corrupção praticados pelo seu superior hierárquico, ele opta por não diligenciar adequadamente com o objetivo de detectar ali o ilícito. Ou então, uma situação em que o compliance officer, ele, com o objetivo de garantir um bom negócio para a empresa, ele acena positivamente quanto à venda de um orçamento superfaturado para um concorrente, mesmo diante de uma suspeita de que esse adquirente tem a pretensão de utilizar esse orçamento perante o poder público para fraudar uma licitação. Ou então uma hipótese em que o compliance officer ele se envolve no denominado efeito labirinto. Isso é muito interessante, em que ele cria propositalmente mecanismos de controle e regramentos que podem ser muito complexos exatamente para fazer com que as informações não cheguem ou então cheguem deturpadas aos responsáveis pelo controle. Então, eu acho que a gente tem que separar a questão da responsabilidade, de um lado, pelo ângulo da culpa e outro lado, pelo ângulo do dolo, não é? Aí sim, no caso do dolo, pode haver uma responsabilidade sob o viés penal, e aí uma outra coisa que eu procuro desenvolver também, uma responsabilidade para o compliance officer pelo ângulo da lei de improbidade administrativa. Esse ponto é muito interessante e eu vou acabar ouvindo o Bruno com relação a isso, porque nós acabamos pensando no profissional que ele é colocado dentro da organização para
trabalhar na questão da cultura. Gustavo usou um exemplo muito interessante, orientador e educador, mas dependendo do caminho e das decisões que ele toma, ele acaba atuando para auxiliar a prática de algo ou para se omitir com relação à prática de algo. E eu queria ouvir, passaria a palavra para o Bruno, para ouvir essa questão do aspecto criminal. Quando o compliance officer, ele, de certa forma, ele atua dolosamente, né, para beneficiar, para auxiliar a empresa na prática de algo. Olha, Roberta, seria bem mais simples e mais fácil de lidar com isso se a gente tivesse essa possibilidade unicamente na hipótese de configuração do dolo, do intuito do agente de cometer uma infração, né, que é o dolo, o intuito premeditado de praticar o ato. Né? Mas não, do jeito que a coisa está parada no Brasil, a gente tem um risco enorme de esbarrar responsabilidade criminal no profissional de compliance, no compliance officer, mesmo sem ocorrência do dolo. E é isso que me preocupa bastante. Tá? Eu começaria dizendo o seguinte: todos nós sabemos, todos que estão nos assistindo, nós sabemos que a gente está na década do compliance, é fato, estamos na década do compliance, uma profunda transformação global nessa década, né, com relação à adoção de práticas na economia, práticas de integridade, e isso impulsionado tanto pelos regramentos que a gente vê sendo criados, né, ao redor do mundo sobre essa matéria e pelas convenções internacionais, como também pelos reflexos imediatos disso, das empresas enxergando esses regramentos, se ajustando, né, se pautando também nos grandes escândalos de corrupção e outras questões de compliance, não necessariamente de corrupção, mas escândalos mundiais, globais, que provocaram um dano à reputação e à imagem dessas empresas super relevante, em alguns casos irreversível, né? Mas o fato é que, por mais que nós estejamos na década dessa transformação, o compliance não está maduro no mundo. Tem muita coisa para desenvolver, para amadurecer. E quando a gente olha essa realidade brasileira, a gente ainda encontra muitas empresas que ainda resistem ao compliance e que são pressionadas por diversos stakeholders, então, por exemplo, bancos, investidores, clientes que querem que as empresas se ajustem às práticas de compliance, com a adoção de programas de integridade, mas que, na verdade, aquilo não está no âmago da organização, que aquilo não está sendo conduzido em função dos valores e das crenças dos executivos, dos líderes, dos acionistas, né, dos donos dessas organizações. E aí começa a residir um perigo muito grande. Né? Então, em primeiro lugar, empresas que querem um compliance movidas por essas pressões, mas que não querem um compliance pleno, mas que não estão ainda, não conseguem enxergar os benefícios reputacionais, mercadológicos, econômicos que o compliance proporciona, não estão ainda mobilizados nessa onda, né? Mas querem instituir compliance movidos por essas pressões, e aí contratam um compliance officer. E aí fala: amigo, Gustavo, você é o nosso novo compliance officer, a gente não tem programa de compliance, manda bala. Está tudo na sua mão. Tudo na sua mão, toca o bonde, institui o programa de compliance. O Gustavo, como um bom profissional de compliance, um cara com experiência no compliance, ele vai começar a agir com o objetivo de instituir um programa eficaz, segundo os diversos estándares que temos. E no Brasil, o parâmetro disso é o Decreto 8.420, no artigo 42, que em 16 incisos nos deu um norte no ordenamento jurídico brasileiro quanto aos requisitos de eficácia de um programa de compliance. Né? E aí depois, no dia seguinte, o executivo começa a falar: olha, Gustavo, mas eu não queria ir tão longe. Precisa ser assim? Não dá para a gente parar um passo antes de uma medida tão drástica como essa, que mexe nas nossas práticas. Então, e aí começa a ter risco para o compliance officer
relevante. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: sempre prezem por suas carreiras. Né? A sua vida não se limita a essa oportunidade que você vive profissionalmente hoje. Né? Então, selecione as oportunidades muito cautelosamente, com o objetivo de, eventualmente, evitar uma vinculação de mais longo prazo numa organização que quer compliance peronomútil. Tá? Então, muito cuidado com isso. Agora, especificamente quanto ao que a gente estava falando do aspecto criminal, especificamente quanto à questão do aspecto criminal, o que eu quero destacar é o que está no artigo 13 do Código Penal, no parágrafo 2º, que a gente fala da omissão penalmente relevante. E, no tocante à omissão penalmente relevante, a gente tem bastante discussão na doutrina, juristas, né, advogados e especialistas em compliance, renomados falando sobre o assunto. Esse assunto começa a mais e mais ser discutido e é extremamente preocupante pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, o que é um compliance officer para o ordenamento jurídico brasileiro, pessoal? Onde você encontra uma definição do que seja esse profissional para uma organização? Nem no dicionário. Né? Nem no dicionário. Né? Então, é um oficial de conformidade, chame como quiser. A legislação reconhece isso. A legislação delimita, no âmbito da administração de uma sociedade anônima, por exemplo, qual é a responsabilidade desse ente, se ele responde como um auto-executivo, se ele presume-se que ele tenha poder de decisão ou não, e aí entra no que o Gustavo estava falando, de ser um instrumento de meio e não de fim. Né? Então, isso é da maior importância, porque isso indica o seguinte: nós não temos casos no Brasil julgados, jurisprudência no Brasil, sobre responsabilidade do compliance officer. E aí a gente pergunta, como é que o judiciário vai se portar no primeiro caso? O judiciário vai se pautar em quê? Para afirmar qual o grau de responsabilidade desse compliance officer. Bom, a norma não define, não estabelece qual é a responsabilidade desse profissional, não há uma regulamentação específica, que eu acho que a gente precisa trabalhar com o objetivo de que seja inserido no ordenamento jurídico brasileiro esse conceito. E, em segundo lugar, os juízes não têm o conhecimento específico e não há jurisprudência, não há julgados. Né? E, em terceiro lugar, o que me preocupa muito é justamente grandes autores que abordam a questão da omissão penalmente relevante quando o agente ele tenha o dever de prevenir a ocorrência do ato e não cumpre esse dever. E aí fala-se do dever de garante, que vocês já devem, vários de vocês já devem ter ouvido falar. Falam do dever de garante, que o compliance officer, portanto, quando encurtar a discussão, o compliance tem o dever de garante. Ora, mas eles param no primeiro degrau, numa superfície, uma camada superficial da doutrina do dever de garante. Quando a gente olha as doutrinas europeias do dever de garante, o dever de garante ele tem subdivisões. Existem classes de dever de garante. Então, existe o dever de garante de proteção. É aquele cara que ele tem primordialmente o dever de impedir a ocorrência da infração. Tem a outra categoria que é o dever de vigilância, dever de garante de vigilância, em que aí se enquadra na posição do compliance officer, no sentido de que ele não tem o dever direto de prevenir que ocorra a infração, que seja praticado o ato, mas que ele tem o dever de adotar todas as diligências recomendáveis para que a organização tenha, e aí falando dos pilares do compliance, tenha instrumentos de prevenção, detecção e remediação, né, face à ocorrência de qualquer fato, né, de qualquer infração. Então, isso me preocupa bastante, eu penso até em escrever sobre isso, há alguns artigos muito bons sobre esse tema, e acho que a gente precisa discutir e precisa de uma regulamentação. Mas aí vem, como é que a gente se previne com relação a isso, né? E aí a primeira dica que eu quero destacar para vocês, da maior relevância, é comunicação. Eu costumo falar bastante nas aulas que eu dou o seguinte: compliance é um ônibus, o compliance officer é o motorista do ônibus. O dono do ônibus é a auto-administração, são os acionistas, é o conselho de administração. São eles que assumem os riscos decorrentes do estado do ônibus, de qual é o motor que está ali, da qualidade da manutenção. O compliance officer, como motorista do ônibus, ele tem o dever de guiar.
Ele tem o dever de pegar esse ônibus e levar esse ônibus pelo caminho mais seguro da estrada. Entende? É um dever de meio, de levar o ônibus à frente. Eu queria dar uma pausa nessa tua colocação com relação à prevenção, porque acho que a gente vai fazer um gancho e colocar todos esses aspectos, mas o que me surgiu aqui do ponto que você mencionou, do ponto muito importante trazido pelo Zenkner, e as questões que o Gustavo colocou da separação clara entre um orientador. Então, a gente sabe que o Compliance Officer não tem a caneta na mão para assinar, não é ele que vai tomar a decisão final do negócio. E aí eu consultaria o Malara por toda a experiência, né, trabalhista, inclusive, com relação à atuação profissional, e eu faria um link. Você nos trouxe um ponto muito importante, que não há regulamentação dessa função. Nem jurisprudência. E aí eu perguntaria para o Malara, o job description, quando nós somos contratados, seria uma direção da nossa função? Se eu vou ser o garante, se eu vou ser eu tenho que segurar a sua mão e você não pode assinar o papel? Então, é no job description que nós encontraríamos ou nos garantiríamos de alguma forma? Excelente pergunta, Roberta. E é bacana a gente parar para pensar um pouco nisso. Aonde eu vou colocar a garantia de alguém que, tecnicamente, como o Bruno falou, não existe? Eu vou ser registrado como Compliance Officer? Vou ser registrado como gerente, diretor, vice-presidente de conformidade? Que cargo é esse? E quando a gente fala de compliance, muitas vezes estamos falando de multinacionais, e aí vem um job description em inglês ou em outro idioma, que provavelmente está conectado a uma realidade que não é a realidade da empresa local, é a realidade da matriz. A gente vê uma distância grande da realidade que aquela pessoa vai viver do que está no papel, se vier no papel. E a respondendo a sua pergunta, aonde eu começo a me precaver? Seja na contratação, ou, que o Gustavo brilhantemente falou, aconteceu com ele, aconteceu comigo, acho que aconteceu com você, com o Bruno, que caímos no cargo, sem falsa modéstia, por competência e não por falta de profissionais, mas caímos no cargo. E aí eu falo, chefe, só um minutinho, deixa eu refazer meu contrato de trabalho, deixa eu refazer uma offer para essa posição. Não, o trabalho começa a pingar na sua mão. Mas vamos dar um passo atrás, vamos na sua pergunta. Aonde eu vou colocar? É no job description? Eu diria que é antes. Se hoje eu fosse contratado para assumir uma posição de compliance, eu ia falar o que vai constar na minha offer, na minha carta de oferta. Porque, pessoal, muito cuidado, e aproveitar aí também o nosso background jurídico, a carta de oferta é um documento de início unilateral, mas a partir do momento que você balançou a cabeça e falou sim, ela virou bilateral. Eu aceitei aqueles termos prévios que a empresa deu. A offer ela não vai cobrir claramente tudo que um cargo vai ter, mas ela tem que dar os guias básicos. Você vai ser o compliance officer dessa organização. E tendo um mínimo de experiência, alguém que já estudou, que está se preparando para o cargo, deve perguntar, mas dentro desse cargo que você está me colocando, eu vou ter uma cadeira nas reuniões de diretoria? Ou eu vou ficar numa salinha e receber a informação quando eu publicar para todo mundo na empresa uma decisão? E ainda tem neste meio do caminho a reunião que eu não participo, a publicação para todo mundo e uma ata que passa de alguma forma pelo meu computador e eu tenho que ler o que foi decidido e aí falar, eu não concordo, diretoria volta atrás. Eu não concordo não é porque eu não gosto, mas é porque está, de repente, conflitando com os nossos valores. Já foi definido. Então, claro que eu estou querendo ser assim, bem detalhista, é difícil para quem está procurando um emprego, principalmente se você não está trabalhando, falar, parem as máquinas que eu quero ver o descritivo do meu job nessa offer. Não vai acontecer. Mas sentar com a liderança daquela contratação e falar, a gente pode ter um descritivo do meu trabalho antes de eu assinar essa offer? Porque vem lá cargo de compliance officer, e eu vou um pouquinho mais aproveitando o gancho. O que vai estar no contrato? Porque a partir do momento que eu aceitei a offer, eu já me vinculei. Mas quando chega o contrato, aí eu tenho a oportunidade de falar. Eu queria dar uma pormenorizada aqui no contrato. Eu queria deixar claro qual que é a minha responsabilidade. Eu quero deixar
claro para a organização até onde eu vou, né? E pequenas coisas como, eu vou ter uma equipe, eu sei que alguns colegas dos que estão aqui, vários outros que a gente tem, já foram para a entrevista e falaram, eu vou ter uma equipe? Ah, não, você vai ser sozinho. Eu já escutei isso. Ok, se faz parte da minha realidade ser sozinho, eu vou encarar essa realidade? Ok. Agora, essa empresa de 10 mil colaboradores, 7 áreas de negócio, 8 empresas pelo país ou América Latina, e você bilhões de faturamento. Será que faz sentido eu colocar a minha responsabilidade, a minha imagem, a minha reputação para tocar esse projeto? Tem um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E volto a dizer, eu não estou falando não. Pode ser que eu fale conscientemente, sim. Mas tem projeção e perspectiva de que isso possa evoluir com o tempo? Tem, depende de você. Legal. Eu até marquei aqui, a palavra do profissional de compliance é resiliência. Eu diria que da maioria dos profissionais, mas o de compliance é resiliência. Porque você vai ter que responder por um monte de coisas que não estão na sua mão. Quando você tiver vontade de falar não, você não deve falar não, você deve achar uma solução, porque a inovação e as formas alternativas de conseguir viabilizar o que o negócio quer de forma segura, lista, honesta, vão fazer parte do seu dia a dia. Você vai falar, não, vou jogar a toalha. E aí entra a resiliência. Então, estando claro na offer e no contrato, já ajuda bastante para você assumir a posição. Já estou no barco, você não tem offer, não tem novo contrato. O que eu faço? Legal, eu estou louco para assumir essa posição. Vamos sentar e definir juntos o que você espera de mim, o que eu posso colocar, que eu já tenho perspectiva de oferecer para a empresa nessa nova. É parcial, é part-time, 2, 3, 4, 5 chapéus. Deixa eu alinhar com a empresa o que se espera dessa posição. Isso me dá segurança, isso dá segurança para a empresa. E aí eu começo a falar até um pouquinho das outras proteções que a gente pode colocar em volta do profissional de compliance. Que é um profissional que, como o Bruno falou, eu me preocupo com esse profissional, porque é um profissional que tem sido alvo de discriminação, tem sido alvo de assédio, tem sido alvo de ameaça. Porque, no fim do dia, é uma pessoa que tem um cargo, é um executivo da organização. Nós estamos num país em crise e que eu concordo 100%, eu sempre falo para o Gustavo, compliance officer sempre tem que ter uma ferramenta na mão. O currículo atualizado. Tem certas horas que não tem alternativa. Eu falei, né? Tem que colocar em primeiro lugar a sua carreira. Perfeito. Mas antes de chegar na última ferramenta e deixar a família sem uma remuneração, tem que explorar quais são as garantias que eu consigo trazer. Vamos falar delas já ou vamos explorar mais um pouco? Posso complementar uma... Depois eu quero fazer um comentário. Um comentário que eu acho que é importante, né? O Luciano levantou aqui pontos que são fundamentais, né? A questão da discussão do job description, né, como a Roberta falou, da discussão interna ali também como contratante, né, dos detalhes do contrato. Uma coisa que eu acho que é muito saudável e até ela consta, inclusive, eu tenho experiência aí, acho que outros têm aqui também, compartilho aqui com eles essa experiência de ter participado de certificações, inclusive, em compliance, né, e ter uma recomendação de análise pela Controladoria Geral da União, né, pela CGU, quando vai analisar questões de competência, né, do compliance officer dentro do programa, há uma recomendação expressa para que essa competência seja exclusiva, né, e manifesta por um instrumento societário, né? Então, assim como existe uma ata de eleição de um diretor dentro da empresa, você deve, né, por recomendação da CGU, você deve fazer a ata de nomeação de compliance officer. Então, nessa ata é um documento apropriado para você também expor, colocar ali quais são os limites desse trabalho, quais são as responsabilidades, e é um instrumento, inclusive, do qual o profissional vai se valer, inclusive, sobretudo, para ter a autoridade necessária, como o Bruno também falou, né? Senão, a gente não consegue trabalhar, porque muitas vezes a gente está na difícil missão de ser contratado para contrariar interesses, né? Claro que a gente contraria interesses específicos em nome de interesses gerais, né, de interesses maiores, mas não deixa de ser, muitas vezes, você confrontar ali, né, uma determinada ideia, um determinado interesse, um determinado desejo. Então, sem essa instrumentação, é muito mais difícil para o compliance exercer essa autoridade, como eu falei, de orientação adequada, né? Então, ele precisa
dar legitimidade e autoridade. Uma das formas, né, de você fazer isso é você garantir uma instrumentalização disso, até para que a sua orientação ela não seja já questionada na forma, vamos dizer assim, né, quando o conteúdo dela não agrade. E essas linhas, eu vou passar o comentário para você, essas linhas são muito subjetivas, então eu preciso ter clareza de atuação para que eu não invada uma esfera em que, sim, como o Marcelo comentou, eu vá ser responsabilizado pelo ato. Eu só queria, antes de passar a palavra para você, dizer para quem está nos ouvindo que eu estou vendo as perguntas, a gente vai passar para as perguntas de vocês daqui a pouquinho, né? Mas o Bruno queria trazer um comentário com relação Quero fazer justamente um link entre o que você está trazendo e as questões que o Luciano já destacou, com enfoque trabalhista. E veja bem, portanto, a gente ainda nem desenvolveu uma discussão no mercado brasileiro com relação ao modelo de engagement, no modelo de contratação, vamos dizer assim, do compliance officer, que é muito importante discutir, né? Quais são os pressupostos essenciais? Independência e autonomia. E eu pergunto, no modelo de CLT, Luciano, a gente tem independência e autonomia sendo contratado CLT, ou a gente precisaria ter um contrato de prestação de serviços, de mandato, de forma que durante determinado tempo você possa exercer as prerrogativas da atuação do compliance officer com autonomia e independência, sem que o empregador ele tenha, a qualquer momento, o poder de dispensá-lo sem justa causa. Qual é o grau de independência que o profissional tem no modelo trabalhista brasileiro? Isso é altamente questionável, né? E outra coisa que eu queria destacar, com relação ao que o Gustavo estava mencionando, é o seguinte. Gente, a gente vive no mundo real, né? A realidade é essa, a gente vive no mundo real. Se a gente for pensar do ponto de vista utópico em todas as recomendações que a gente pode fazer, pensando tecnicamente, né, o que seria melhor, a gente faz uma lista. Então, por exemplo, vamos por hipótese pegar uma eventual uma empresa que tenha passado por um escândalo relevante no mercado, então um incidente de compliance relevante no mercado e quer contratar um novo compliance officer. E esse compliance officer entra, ele não conhece as entranhas dessa organização, né? E ele se depara com uma empresa num processo de recuperação reputacional super relevante, né? Empresa com uma mancha super relevante. Primeira coisa que esse profissional tem que fazer, gente, tem que conhecer o histórico, tem que conhecer os fatos, né? O ideal, se a gente for pensar em recomendação teórica ideal, o ideal é o seguinte, chegar ao CEO, vamos fazer uma reunião, vamos reduzir isso em ata, vamos fazer uma ata dessa reunião, você vai me colocar todos os fatos, tudo que eu preciso saber. Vamos colocar nessa ata. E decline para mim quais são todos os documentos que eu preciso conhecer, preciso ler. E aí você faz isso, e depois de um tempo, você manda um e-mail para ele dizendo, ok, eu tenho conhecimento limitado a estas informações que vocês me passaram. Porque no dia seguinte, nós, compliance officers, vamos fazer o quê? Trabalhando por essa empresa, nós vamos colocar a nossa cara na janela defendendo essa organização. E defender a organização sem a gente conhecer os fatos é muito complicado. Então, onde é que eu chego, então, pensando na vida real? Na vida real, gente, a gente não vai conseguir, muitas das vezes, a maioria das vezes, fazer essa ata, essa reunião com o CEO antes de entrar, ele listar todos os documentos, tudo que eu preciso conhecer, depois eu delimitar o meu conhecimento e, portanto, a minha responsabilidade a um certo conjunto de informações. Na prática, a gente não consegue. E aí vem a arte de vocês todos, profissionais, de procurar no meio termo, numa vida real nossa, do nosso trabalho, conseguir buscar a proteção através do conhecimento das informações relevantes. Eu vou trazer um ponto, nós estivemos juntos nesse evento que a ministra Grace trouxe uma fala muito impactante, nós comentamos sobre isso, nós estivemos juntos num evento recentemente, Bruno e eu, e a ministra Grace, ela toca num tema que Marcelo mencionou já, ela diz que os programas de compliance feitos pro forma também são uma forma de corrupção.
Então, a partir do momento que a empresa cria um programa de compliance pro forma, ele também está praticando, essa empresa também está praticando um ato de corrupção. E aí eu vou linkar, e quero ouvir Marcelo, e quero ouvir você com uma pergunta que foi trazida aqui pela Simone, e faz todo sentido com tudo isso que vocês disseram, que é, há uma demanda muito grande de se contratar profissionais agora. Então, eu fico imaginando esse profissional que está nos ouvindo e quer essa função de compliance officer, e ele vai ter que se preocupar em como ser contratado, porque a primeira reação que a gente tem é, oba, eu quero esse emprego. Mas em virtude, Marcelo, até dessas legislações que estão saindo, tanto de estados quanto de municípios, para que as empresas que queiram licitar com o poder público, elas tenham um programa de compliance implementado. Então, eu faço duas perguntas eu queria ouvir de vocês, né? Então, qual é a tendência de que esses programas sejam programas de gaveta? Eu vou implementar isso correndo, justamente porque agora tem uma lei me exigindo. E aí, o risco desses profissionais, né? O risco que esses profissionais estão correndo nessa implementação desse programa para atender um objetivo específico. Eu vou implementar porque eu quero provar aqui que eu tenho um compliance officer para fazer já é que a gente vai preparar esse compliance para essas empresas que estão aí de olho nessa oportunidade. Eu queria recuperar um momento da fala do Gustavo, que eu acho muito importante para a caracterização da responsabilidade do compliance officer, que é a seguinte: tudo vai depender de nós estarmos diante ou não de um sistema de integridade que seja efetivo. E aí a gente parte, obviamente, por uma questão que é muito delicada, que é a da certificação. Como é que nós vamos chegar a esse conhecimento em torno do fato de que o sistema é efetivo ou não? Porque é muito interessante a gente tratar dessa questão sob o ângulo, inclusive, da prevenção, porque o compliance officer, ele, sobretudo, ele atua de modo preventivo, né? E aí a gente poderia pensar sob esse ângulo. Um bombeiro, por exemplo, que também tem o objetivo de prevenir o fogo, será que ele vai ser sempre responsável quando houver um incêndio? É claro que não haverá responsabilidade nenhuma se, por exemplo, não for concedida ao bombeiro a mangueira, não for concedido ao bombeiro o equipamento, não for dada a ele a autoridade, etc. Agora, quando ele estiver diante de equipamentos, autoridade, deliberação, confiança, que lhe sejam imputados de modo que ele possa alcançar o trabalho dele com efetividade, é claro que pode haver uma responsabilização. Imagine, por exemplo, a hipótese em que o bombeiro, ele talvez anteveja que existe ali uma possibilidade de haver um incêndio muito grande, de grandes proporções, e ele fecha os olhos para isso e ainda mascara a responsabilidade dele, né? Por exemplo, outorgando um alvará, quando, na verdade, ele não poderia fazê-lo, né? Em verdade, nós vamos estar, inclusive, diante, aí é um assunto que o Bruno conhece até muito melhor que eu, da hipótese de aplicação da teoria da cegueira deliberada. Eu acho que isso é absolutamente fundamental para a caracterização da responsabilidade do compliance officer, né? Só pode haver responsabilização do compliance officer se houver dolo, né? Então, eu acho que os colegas que estão aí ingressando em empresas, muitas e muitas vezes vai acontecer isso. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, agora muito recentemente, implementaram legislações estaduais no sentido de exigir das empresas que contratam com o poder público a implementação de sistemas de integridade, e eu já começo apontando um erro, porque, em verdade, essa exigência passa a valer a partir do momento da celebração do contrato, e a empresa passa a ter, imaginem, 180 dias para implementar o programa de integridade. O que será que vai sair daí após 180 dias? Tudo vai ser feito às pressas, apenas e tão somente para cumprir aquele requisito da lei e o contrato não ser rescindido. E aí, qual seria a responsabilidade do compliance officer que tiver sido contratado por essa empresa? É claro que se por um acaso vier a ocorrer um ilícito na execução do contrato, esse compliance officer, diante de um sistema de integridade que não seja absolutamente nada efetivo,
É claro que ele não vai ter responsabilidade nenhuma, porque, obviamente, na pior das hipóteses, nós podemos imputar a ele uma culpa. Então, na minha opinião, não haveria nem responsabilidade sob o ângulo penal e nem responsabilidade sob o ângulo da improbidade administrativa. Esse é um ponto que eu queria destacar e reforçar a partir da minha fala anterior, que pode haver, sim, responsabilidade para o compliance officer que tiver agido com dolo, por exemplo, se ele tiver instigado ou cooperado de algum modo para a prática do ato de improbidade, ainda que por omissão, ele pode ser responsabilizado, sim, não só pela prática do crime, como também pela prática do ato de improbidade administrativa. Agora, repito, tem que haver necessariamente uma ação ou omissão que seja dolosa. E esse dolo, obviamente, ele só pode ser extraído se nós estivermos de um sistema de integridade que seja efetivo. Porque sem isso, sem fornecer ao profissional de compliance os instrumentos, as ferramentas que são absolutamente imprescindíveis para o bom exercício da função dele, não é possível de caracterizar o dolo. Eu vou puxar o gancho, e aí a gente também tem que lembrar que uma coisa é responsabilidade criminal, outra coisa é responsabilidade administrativa, né? Então, essa questão justamente da atuação com dolo ou sem dolo, você falou da teoria da cegueira deliberada, a gente destaca duas, né? Teoria do domínio do fato e teoria da cegueira deliberada. Isso conecta diretamente com o que a gente estava falando da job description, né, de até onde vai o poder do compliance, o poder e o dever do compliance officer. Né? Então, o que é muito complicado é numa situação em que a organização ela tenha o propósito deliberado de praticar determinado ato, por qualquer motivação que encontre suficientemente justa para fazê-lo, e o compliance officer, ele acaba, de alguma forma, tendo informação com relação àquela prática, digamos, né? Enfim, o compliance officer, que é muito importante que nós, todos os profissionais de compliance, entendamos, é o seguinte: nós temos uma função de meio, não de fim. Então, a pior coisa que o compliance officer pode fazer numa situação dessa é, digamos, se calar. É fingir não ver. Porque aí sim você pode, se for configurado o nexo causal, né, que é elemento essencial para o direito penal, né? E a hipótese, justamente, se for configurado que você propositalmente quis se omitir, digamos, para preservar o seu emprego, né, face ao interesse deliberado dos executivos de praticarem determinada infração na empresa, né, aí você começa, sim, a atrair responsabilidade para você. Então, mais uma vez, em cima do que a gente estava falando, em primeiro lugar, sua carreira. Sua carreira. Você tem que ter as rédeas da sua carreira na mão. E não, aí é o contrário, você está assinando um cheque em branco para a empresa, né? Então, diante de uma hipótese como essa, o compliance officer, ele precisa se manifestar dentro da organização. Ele precisa formalizar que aquela prática constitui um ilícito e que os efeitos possíveis são estes e estes. E aí, a partir do momento que ele comunica eficazmente para quem está na liderança da organização, os efeitos dessa decisão não recaem sobre ele. Recairão sobre os executivos, os acionistas, os membros do conselho, quem quer que sejam, que tenham, a partir da informação que foi levada pelo compliance officer, dos riscos inerentes à prática daquele ato, que digam o seguinte: ok, compreendo, mas queremos prosseguir no ato. Então, conecta com o que eu estava falando da comunicação, da relevância da comunicação, né? E de delimitar. Compliance officer, profissionais de compliance, somos um instrumento de meio e não de fim. O nosso dever de garantia, de vigilância. A gente, isso é inúmeras vezes sustentado pelos diversos estándares mundiais, o DOJ já falou várias vezes, não há programa de compliance que blinde uma organização. Entende? Se não há programa de compliance que blinde, eu ia falar brinde, final de ano tem esse negócio de brinde, que blinde uma organização,
Então, não há como se atribuir uma responsabilidade absoluta, direta, objetiva a um compliance officer, por mais diligente que ele seja. Não por acaso, o principal elemento, né, de um programa de compliance, em qualquer doutrina, enfim, até pela experiência, né, de nós, compliance officers, é o tal do tom da liderança. Né? E é justamente a explicação pela qual o compliance officer ele é um instrumento de meio, porque sem o tom da liderança, ele não consegue trabalhar. Então, o respaldo que ele precisa ter justamente da liderança, por quê? Porque o fim, a execução, a responsabilidade final é da liderança. Então, de nada vai valer o trabalho do compliance officer se não houver o apoio da liderança nesse sentido. E eu vou puxar de novo. E aí, onde que o bicho começa a pegar? É quando você tem poucas ferramentas, né? E a gente sabe, em todas as empresas, os orçamentos são limitados, as estruturas são limitadas, as equipes são limitadas, e aí você começa a ter que priorizar na gestão do seu programa de compliance, e priorizar significa privilegiar determinada atividade em detrimento de outra. Né? E você, com o objetivo de preservar a sua posição como compliance officer, escorrega na casca de banana, como nós falamos, a gente fala das cascas de banana, né? Escorrega na casca de banana de dizer o seguinte, não, eu não vou comunicar isso para cima, não, porque vai que vão entender que esse problema é meu, que eu é que não consegui fazer, que a responsabilidade é minha, eu devia ser um super-homem e conseguir fazer tudo. A partir do momento que você não comunique, aí é que o problema passa a ser seu e não da liderança. Bruno, mas eu traria um ponto que a própria CGU tem insistido muito nisso, e Marcelo mencionou isso, Malara mencionou isso também, você na tua fala. A partir do momento que a organização ela também não dá as ferramentas para trabalhar, então vamos lá o bombeiro que não tinha, né, sequer a mangueira para apagar o incêndio, esse programa não é visto pela CGU já como efetivo. Então a CGU, para a consideração da efetividade, ela também leva em consideração os investimentos de tempo e de recursos que aquela empresa está dedicando para o compliance officer. Então, contratar um compliance officer para uma empresa de 10 mil funcionários e falar, você vai ser equipe, vai trabalhar sozinho, já é um sintoma de que esse programa pode não ser considerado efetivo, porque você não vai ter aí o investimento de tempo e de recursos que são necessários, né, a você fazer um milagre. E até em virtude do adiantado da hora, eu queria ouvir do Malara aqueles pontos que nós íamos colocar para ajudar as pessoas a entenderem, né? A gente deu vários sinais aqui de alerta. Você brincou com a resiliência. Quando a resiliência falhar, tem o Rivotril, né? Que ajuda. Mas a gente precisa ajudar os profissionais aí a se prepararem para essa função. Eu vejo uma demanda muito grande, muita gente querendo, eu quero. Quero, faço o que para me proteger? Então, que a gente seguisse com algumas orientações para que esse profissional não caia em determinadas armadilhas. Eu aproveito para dizer que não só o profissional de compliance, por incrível que pareça, nós trabalhamos com uma consultoria da suporte às empresas. Nós já temos sido demandados por profissionais para dar o suporte para o profissional poder estar garantido. Recentemente, nós fomos contratados por um presidente de uma multinacional para dar um suporte de compliance para ele saber se ele estava, pessoa física, alinhados com as melhores práticas de compliance. E aí, trazendo isso para os profissionais, eu separei 5 pontos de entrada e 5 pontos de trabalho. 5 pontos de entrada que são as perguntas que você deve fazer e ir atrás delas para você saber aonde você está amarrando o seu burrinho. Primeira, teria uma offer? Se sim, o que a gente coloca nessa offer? Segundo, eu posso analisar o contrato antes de confirmar a offer? Contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Poxa, mas por quê? Porque eu quero entender os termos dessa contratação. Porque a gente sempre brinca, né? Piadinha do inferno. O dia que você chega, são só festas. Depois, do dia que você chegou para trabalhar, a festa acabou e aí é o caldeirão para você ficar mexendo. Deixa eu entender. Posso olhar o contrato? Terceira pergunta. E essa nem sempre é fácil, mas como o Bruno bem destacou, é a sua vida, a sua reputação, a sua carreira. Eu terei um cargo de gestão? Não, você vai ser o compliance officer, gestor.
Diretor de compliance. A minha gestão, e aí quando eu falo cargo de gestão, é gestão operacional ou gestão estratégica? Porque se a minha gestão é operacional, eu escrevo política, eu até faço risk assessment, eu faço investigação, mas na tomada de decisão sobre o que vai ser o compliance, eu não apito. Quarto, eu teria alguma verba para a área? Um grande amigo nosso, professor também, ele já foi entrevistado, ele falou, tem verba dedicada para a área de compliance? Ah, não tem, mas nós vamos criar. Quer dizer, eu vou substituir alguém que já saiu, não tinha verba, alerta, né? Red flag para o compliance officer. E quinto, e aí acho que é um ponto legal para a gente pesquisar, para a gente entender e para a gente avaliar. Como será a contratação? Padrão é CLT. Mas eu já vi discussão. Estatutário, compliance officer estatutário, será que pode? Será que não pode? Faz sentido, do ponto de vista de desconexão com a gestão da empresa, eu ser estatutário? E vou mais longe. Será que faz sentido eu ter o compliance officer, head ou quem seja, contratado como prestador de serviço, com um contrato como a gente tinha antigamente de ombudsman, que por 2 anos eu não posso sair? 5 pontos que a gente vai pensar. Quem já estou no trabalho, já assumi. 1, Gustavo bem falou, ata de constituição da área de compliance. Seja a ata numa SA, seja uma ata com a diretoria numa limitada, preciso de uma ata para oficializar meu cargo. 2, regimento de como funciona isso, estabelecendo inclusive meu dotted line para alta direção. 3, como eu crio garantia, proteção para o compliance officer, sem criar estabilidade, longe de querer criar estabilidade, mas tem várias ferramentas para criar garantia no trabalho. 4, tem como me dar uma comfort letter? E 5, que aí a gente busca dos executivos, posso ter um DNO? Eu não estou dizendo que precisa, mas são pontos que vale a pena considerar. E pelo adiantado da hora, eu prometo que eu me encerro por aqui. A gente só precisa repetir a primeira recomendação, que é justamente essa questão, tem uma pessoa nos questionando, né, provavelmente ela não ouviu, essa primeira questão do job description, e antes mesmo de ter a descrição da função, seria ter aí uma carta, né, uma carta oferta, para que a gente saiba o que está sendo esperado, né, da contratação. Então, foi basicamente isso que nós colocamos. É um tema que a gente poderia ficar 20 horas debatendo. Tem algumas perguntas aqui que não puderam ser respondidas, mas eu acredito que as perguntas possam ser encaminhadas para vocês, para que sejam respondidas depois, ou quem sabe até o próximo webinar, para que a gente possa aprofundar o tema, e aí eu passo a palavra para que vocês possam fazer o encerramento. Nós vamos responder as perguntas que não tenham sido respondidas, tá? A gente vai trocar essas informações com vocês. Para nós, da Missão Compliance, é um prazer enorme estar com todos vocês, é uma honra para nós vocês terem dedicado um tempo da tarde de vocês para nos ouvir, né? E realmente é brilhante ter a oportunidade de ter, nessa ocasião, Gustavo Biagioli, Roberta Codinoto, Marcelo Zenkner, convidados, como a gente tem divulgado desde o início da divulgação do webinar, convidados ilustres no mundo do compliance brasileiro, né, que abrilhantaram hoje aqui a nossa discussão, e realmente é muito bom. A gente tem um prazer enorme de estar nessa atividade com vocês. É simplesmente o primeiro webinar de vários que a gente fará. Tá? Nós teremos o costume de trazer grandes nomes do compliance do Brasil sobre compliance, e isso periodicamente. Então fiquem antenados, sigam as nossas redes sociais, em que a gente vai estar sempre divulgando essas informações. Enfim, é isso, um prazer enorme ter vocês, né? Obrigado a todos que participaram, que se inscreveram, os que estão presentes aqui, nossos colegas, amigos, paradigmas do mercado. Como o Bruno falou, rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, pode se inscrever pelo site também, você vai receber, além das newsletters, vai receber os convites para os nossos webinários. Esperamos vocês juntos conosco em janeiro. Mais uma vez, obrigado a vocês e até em breve. Boas festas a todos. Boas festas a todos. Excelente ano para todo mundo. Será o ano do compliance no Brasil, hein? Só quero agradecer. Posso agradecer também, rapidinho? Gente, queria agradecer de novo o convite aqui, participar, dividir aqui esse espaço com vocês.
Eu, como falei, estou na área há tanto tempo, estou sempre à disposição também para quem quiser. Meus contatos estão por aí, também no LinkedIn e tal. Sempre um prazer enorme ajudar colegas que estão começando. E quem já me ouviu falar em vários seminários, eu costumo dizer, gente, o compliance não é só a parte dos prêmios, das listinhas, das coisas. O compliance, o buraco é bem mais embaixo. Então, assim, existe uma parte que eu chamo de sangrenta do compliance. Então, assim, é importante quem quer militar, quem tem o desejo de atuar nessa área, é uma área maravilhosa em que eu faço uma carga de devoção realmente muito grande, mas consciente, do soldado anônimo, né, como eu costumo dizer, mas consciente do tamanho da responsabilidade que representa e, como bem disse o Luciano, eu estou sempre com o meu currículo preparado. Né? Porque a gente sabe, a gente sai para a rua todos os dias sem saber, né, qual vai ser o nosso destino naquele dia. Então, estejam preparados, esqueçam a parte bonita, charmosa, simpática, porque o compliance é bem mais amplo do que isso. Não sejam especialistas na sua empresa, sejam especialistas de compliance. De compliance. Então, eu vou deixar o Marcelo se despedir também, não é, Marcelo? Por favor. Eu também queria agradecer, meus amigos queridos, pelo convite. Fiquei aqui lendo as perguntas e aí fiquei com uma vontade enorme de que esse webinário se prolongasse pelo dia todo, porque, em primeiro lugar, estar com vocês, para mim, sempre é um prazer e uma honra muito grande. Segundo, porque discutir esse tema também me proporciona uma satisfação muito grande, porque eu tenho um carinho enorme pelo controle, seja o controle corporativo, seja o controle na administração pública, que é o métier no qual estou inserido há mais de 20 anos. Então, na verdade, eu estou falando aqui da história da minha vida, e aí estar com vocês, eu estou sempre aprendendo, e fica sempre esse gostinho de quero mais, né? Que esse webinário seja apenas um aperitivo para muitos outros que virão aí certamente no ano de 2019. Muito bem. Então, eu digo também, né, algumas palavras, queria agradecer. Estou entre amigos, queridos e profissionais que eu admiro muito. Essa troca é extremamente rica. Eu acho que nós aprendemos muito uns com os outros. Eu acho que é uma das poucas atuações, né? Os profissionais que vão para o compliance, eles acabam se unindo dessa forma, por propósito, para chorar as dores, né? Quando a resiliência não dá certo e o Rivotril não faz mais efeito e a gente precisa daquele ombro amigo para desabafar. Então, é uma das poucas áreas que eu vejo essa sintonia, essa interação de propósitos. Então, eu queria agradecer também por estar aqui hoje e boas festas para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau para vocês. Tudo de bom.